A paz do Senhor, bem-vindos a mais um devocional onde nós lemos a Bíblia. Estamos lendo de Gênesis a Apocalipse, um pouquinho cada dia, e nós refletimos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Queria começar com uma oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de estudar a Tua Palavra, de poder aprender mais de Ti. Abençoa para que o Senhor desperte no seu povo vontade de ler a Sua Palavra, de estudar a Bíblia, Senhor, para que nós possamos conhecer cada vez mais sobre o Ti. Senhor, fica conosco em mais esse dia, abençoando para que nós possamos compreender não só as palavras que estão escritas, mas também a Tua vontade revelada nessa palavra. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de, se possível, deixar uma curtida nesse vídeo para que esse vídeo chegue para mais pessoas. E sem mais delongas, vamos começar lá em Levítico, hoje o capítulo 15 até o 16, 28, e nós continuamos vendo todas as leis que o Senhor passou para o povo de Israel enquanto eles estavam no deserto. Levítico 15 começa assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão: deem as seguintes instruções ao povo de Israel. Qualquer homem que tiver fluxo corporal estará cerimonialmente impuro. A contaminação é causada pelo fluxo, prosseguindo ou não. De qualquer modo, o homem está impuro. A cama onde o homem com o fluxo se deitar e qualquer coisa sobre a qual ele se sentar ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar na cama dele, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se alguém se sentar onde ele se sentou, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se alguém tocar neste homem que tiver fluxo, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se o homem cuspir em alguém cerimonialmente puro, essa pessoa terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impura até o entardecer. Qualquer manta de sela sobre a qual o homem se sentar quando cavalgar ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele, ficará impuro até o entardecer. Terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se o homem tocar em alguém sem antes lavar as mãos, essa pessoa terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impura até o entardecer. Qualquer vasilha de barro em que o homem tocar terá de ser quebrada, e qualquer utensílio de madeira em que o homem tocar terá de ser lavado com água. Quando o fluxo do homem cessar, ele contará 7 dias para o período de purificação. Em seguida, lavará suas roupas e se banhará em água limpa, e ficará cerimonialmente puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou pombinhos, e se apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro e entregará suas ofertas ao sacerdote. O sacerdote apresentará uma ave como oferta pelo pecado, e a outra como holocausto. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo homem diante do Senhor por causa do fluxo. Quando o homem expelir sêmen, lavará o corpo todo com água e ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. Qualquer peça de roupa ou de couro que tiver sêmen será lavada com água, e ficará impura até o entardecer. Depois que um homem e uma mulher tiverem relações sexuais, ambos terão de banhar-se com água e ficarão impuros até o entardecer. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará cerimonialmente impura por 7 dias. Quem tocar nela durante esse período ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa sobre a qual a mulher se deitar ou se sentar durante a menstruação ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar na cama dela, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se alguém tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentou, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Isso inclui a cama e qualquer outro objeto sobre o qual ela tenha se sentado. Se alguém os tocar, ficará impuro até o entardecer. Se um homem tiver relações sexuais com ela e o sangue dela o tocar, a impureza menstrual será transmitida para ele, ficará impuro por 7 dias, e qualquer cama onde ele se deitar ficará impura.
Se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Qualquer cama onde ela se deitar e qualquer objeto sobre o qual ela se sentar durante esse período ficará impuro, como em sua menstruação normal. Se alguém tocar nessas coisas, ficará cerimonialmente impuro, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Quando o sangramento da mulher parar, ela contará 7 dias, e depois estará cerimonialmente pura. No 8º dia, tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, e os entregará ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote apresentará uma das aves como oferta pelo pecado, e a outra como holocausto. Deste modo, o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, por causa da impureza cerimonial causada pelo sangramento. Agindo assim, você manterá os israelitas separados da impureza cerimonial. Do contrário, eles morreriam, pois sua impureza contaminaria meu tabernáculo que está no meio deles. Estas são as instruções referentes a qualquer pessoa que tem um fluxo que sai do corpo, seja um homem que está impuro por expelir sêmen, ou uma mulher durante sua menstruação. Aplicam-se a qualquer homem ou mulher que tiver fluxo e ao homem que tiver relações sexuais com uma mulher cerimonialmente impura. Então aqui a gente vê diversas regras a ser higiênicas. Então são leis higiênicas que, inclusive, hoje em dia nós não seguimos. Hoje em dia nós temos tecnologia, nós temos pelo menos várias pessoas. Eu sei que existem muitas pessoas que não têm condições como nas cidades maiores, mas a grande parte das pessoas que moram nas cidades tem como facilmente se limpar, tem facilmente como adquirir talvez um absorvente. Então, essas são algumas das regras que foram abolidas. Capítulo 16. O Senhor falou com Moisés depois que os 2 filhos de Arão morreram ao entrar na presença do Senhor. Lembrando que eles morreram porque eles acenderam um fogo estranho na presença do Senhor, ou seja, desrespeitaram o Senhor na forma de adoração. E lembrando que eles eram sacerdotes, aquelas pessoas que tinham responsabilidade de adorar ao Senhor da forma correta, da forma como o Senhor tinha instruído. Disse o Senhor a Moisés: avise seu irmão Arão que não entre, quando bem entender, no lugar santíssimo, atrás da cortina interna. Se o fizer, morrerá. Ali fica a tampa da arca, o lugar de expiação, e eu mesmo estou presente na nuvem sobre a tampa da arca. Quando Arão entrar no santuário, seguirá todas estas instruções. Levará um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá a túnica sagrada de linho e a roupa de baixo de linho, diretamente sobre a pele. Amarrará na cintura o cinturão de linho e colocará na cabeça o turbante de linho. As roupas são sagradas, de modo que ele deverá se banhar com água antes de vesti-las. Arão receberá da comunidade de Israel 2 bodes para uma oferta pelo pecado e um carneiro para um holocausto. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Em seguida, pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Depois fará um sorteio para determinar qual bode será separado como oferta para o Senhor e qual levará os pecados do povo para o deserto de Azazel. Então Arão apresentará ao Senhor o bode escolhido por sorteio e o sacrificará como oferta pelo pecado. O outro animal, o bode escolhido por sorteio para ser enviado para o deserto, será apresentado vivo diante do Senhor. Ao ser enviado para Azazel, no deserto, servirá para fazer expiação pelo povo. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado, para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Depois de matar o novilho como oferta pelo pecado, pegará um incensário e o encherá com brasas ardentes do altar, que está diante do Senhor. Pegará também 2 punhados do incenso perfumado em pó e levará um incensário e o incenso para trás da cortina interna.
Ali, na presença do Senhor, colocará o incenso sobre as brasas ardentes, para que uma nuvem de incenso se eleve sobre a tampa da arca, o lugar da expiação que está sobre a arca da aliança. Se seguir essas instruções, não morrerá. Depois pegará um pouco do sangue do novilho, molhará nele o dedo e aspergirá o lado leste da tampa. Então, com o dedo, aspergirá com sangue 7 vezes diante da tampa. Arão matará primeiro o bode como oferta pelo pecado em favor do povo, e levará o sangue para trás da cortina interna. Ali aspergirá o sangue do bode sobre a tampa e diante dela, como fez com o sangue do novilho. Deste modo fará expiação pelo lugar santíssimo, e fará o mesmo com toda a tenda do encontro por causa da contaminação pelo pecado e da rebeldia do povo. Ninguém mais poderá ficar na tenda do encontro quando Arão entrar para realizar a cerimônia de expiação no lugar santíssimo. Ninguém entrará até que ele saia, depois de fazer expiação por si mesmo, por sua família e por toda a comunidade de Israel. Em seguida, Arão sairá para fazer expiação pelo altar que está diante do Senhor. Para isso, pegará um pouco do sangue do novilho e do bode e o colocará em cada ponta do altar. Então, com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar. Deste modo, ele o purificará da contaminação dos israelitas e o tornará santo. Quando Arão terminar de fazer a expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, apresentará o bode vivo. Colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele toda a maldade, a rebeldia e os pecados dos israelitas. Assim transferirá os pecados do povo para a cabeça do bode. Depois, um homem escolhido especialmente para essa tarefa levará o bode para o deserto. Ao sair para o deserto, o bode levará sobre si todos os pecados do povo para um lugar distante. Quando Arão voltar para dentro da tenda do encontro, tirará as roupas de linho que vestia ao entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado, vestirá suas roupas habituais e sairá para apresentar um holocausto para si mesmo e um holocausto para o povo. Deste modo, fará expiação por si mesmo e pelo povo. Por fim, queimará no altar toda a gordura da oferta pelo pecado. O homem escolhido para levar o bode expiatório para o deserto de Azazel lavará suas roupas e se banhará com água antes de voltar ao acampamento. O novilho e o bode apresentados como ofertas pelo pecado, cujo sangue Arão trouxer ao lugar santíssimo para a cerimônia de expiação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e os excrementos dos animais serão queimados. O homem que os queimar lavará suas roupas e se banhará com água antes de voltar ao acampamento. E olha que interessante, esse processo que a gente acabou de ler ou de ouvir, é exatamente o processo que o povo fazia, que Arão fazia para entrar no lugar santíssimo, ou seja, para se aproximar na presença de Deus. E quando Jesus morre e eles dizem que o véu do templo se rasgou, é exatamente a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Ou seja, quando Jesus morreu, levou sobre si os nossos pecados, ele encurtou a distância, ele quebrou a barreira que dificultava o acesso nosso a Deus. Através do Espírito Santo que tem em nossas vidas, através do sacrifício que Jesus fez na cruz, hoje nós estamos não limitados por uma cortina, não limitados por um único sacerdote que em um único momento e depois de muitos rituais poderia entrar no lugar santíssimo. Hoje, quando nós fechamos nossos olhos, quando nós levamos a Deus uma oração, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, quando nós nos rendemos diante do Senhor, nós estamos nos comunicando diretamente com Deus, nós estamos entrando no Santíssimo. O Espírito Santo em nossos corações, em nossa vida, faz essa comunicação com o Senhor e nós podemos verdadeiramente estar mais perto do Senhor, algo que na época de Arão só era possível depois de todo esse procedimento que os homens fizeram. Glória a Deus por conta dessa oportunidade que nós temos de estar mais perto do Senhor. Marcos 7, do 1 ao 23.
Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam suas refeições com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las, pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Esse é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que os seus discípulos não seguem as tradições dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu: hipócritas! Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda: vocês se esquivam com habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu essa lei: honre seu pai e sua mãe. E quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir a sua própria tradição. E este é apenas um exemplo entre muitos outros. E olha que interessante isso que Jesus falou e que acontece muito nos nossos dias de hoje. Nós temos a lei de Deus, que é a Bíblia. Nós temos a revelação de Deus, que são as Escrituras. Toda a vontade que Deus quis revelar para nós está nas Escrituras, está na Bíblia. Mas acontece de vários lugares, de várias igrejas, de colocarem coisas extras, às vezes por inocência, às vezes por tradições, foram ensinados dessa forma e eles repetem sem verificar se realmente aquela ação, aquela tradição está condizente com o que está escrito na Bíblia. E isso é um problema. Jesus aqui está dizendo que os fariseus estavam colocando um peso, estavam ensinando errado as pessoas, estavam desobrigando as pessoas de cuidarem dos pais, que era uma lei de Deus, ou seja, estavam fazendo com que as pessoas andassem pelo caminho errado. E quanto à nossa falta de conhecimento, a nossa falta de estudo da palavra de Deus faz com que nós adotemos algumas tradições, algumas práticas que não estão na Bíblia e às vezes até nos fazem ir contra o que a Bíblia diz, assim como os fariseus estavam fazendo com as outras pessoas. Então, é muito importante que nós estudemos a palavra de Deus, que nós conheçamos verdadeiramente a vontade de Deus. As pessoas, o coração humano é falho, as pessoas são falhas, mas a palavra de Deus não falha nunca. Então, por isso que é importante que nós foquemos a nossa vida, foquemos um tempo do nosso dia para cada dia mais buscar a palavra de Deus, para entender verdadeiramente qual que é a vontade de Deus e identificar nas nossas vidas, nos nossos costumes, nas nossas igrejas, aquelas tradições que são como essas que nós acabamos de ver, que na realidade não estão nas Escrituras e fazem com que as pessoas vão contra aquilo que Deus verdadeiramente mandou. Verso 14. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão, e seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los?
O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Aqui, um dos momentos em que ele está dizendo que aqueles animais que eram proibidos passavam a ser aceitáveis. Todo tipo de comida é aceitável. Em seguida, acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que o contaminam. Quantas pessoas, enquanto os fariseus estavam preocupados com o que eles estavam comendo, com como estava o prato em que ele estava comendo, com a preocupação de que isso contaminasse eles, Jesus estava falando, não é isso que contamina. O que contamina é o que está dentro do coração. São os maus pensamentos, a imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, as paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprevisíveis vêm de dentro e são elas que contaminam. Por isso que nós temos que nos afastar, nós temos que lutar contra essas atitudes, contra esses atos, para que nós estejamos puros diante do Senhor. Salmos 40, do 11 ao 17. Senhor, não retenhas de mim a tua compaixão, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois as dificuldades me cercam, são tantas que não se pode contá-las. Meus pecados se acumulam de tal modo que não consigo enxergar saída. São mais numerosos que os cabelos de minha cabeça. Por isso perdi todo o ânimo. Por favor, Senhor, livra-me. Vem depressa, Senhor, e ajuda-me. Sejam envergonhados e humilhados os que procuram me matar. Voltem atrás em desonra os que se alegram com a minha desgraça. Recuem horrorizados com a própria vergonha, pois disseram: Ah, agora o pegamos. Alegrem-se e exultem, porém todos os que te buscam, todos que amam tua salvação, digam sempre: Grande é o Senhor. Quanto a mim, pobre e aflito, que o Senhor me mantenha em seus pensamentos. Tu és meu auxílio e minha salvação. Ó meu Deus, não te demores. E por fim, Provérbios 10, do 13 ao 14. Palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo é castigado com a vara. Os sábios guardam conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça. E essas foram as palavras de hoje. Espero que você tenha meditado, espero que você tenha lido, espero que você tenha guardado essas palavras no seu coração e que a gente continue meditando nelas durante o dia. Vamos fazer uma oração para terminar esse devocional. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Abençoa para que elas caiam como sementes em terra fértil em nossos corações e para que essas palavras cresçam e frutifiquem e para que as pessoas que estão ao nosso redor possam ver a diferença em nossas vidas, porque nós estamos praticando a Tua verdade, a Tua vontade. Senhor, continua conosco durante o dia, abençoando nossos estudos, nossos trabalhos, nossos afazeres, para que tudo que nós fizermos seja guiados e protegidos por Ti, para que o Senhor vá à nossa frente, Senhor, como o nosso general, como o nosso guarda, como o nosso protetor. Abençoa aqueles que estão doentes, Senhor, para que o Senhor venha trazer cura, para que o Senhor venha trazer alívio. Senhor, abençoa aqueles que perderam os entes queridos, para que o Senhor traga consolo aos corações. Senhor, abençoa aqueles que estão desempregados, para que o Senhor venha abrir as portas de emprego e trazer o sustento. Senhor, continua com a Tua igreja, abençoando, guardando e direcionando. Abençoa para que tudo que nós fizermos seja para a Tua glória. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Que você tenha um dia abençoado, que tudo que você tocar seja abençoado, que Deus venha estar à sua frente, te guiando em tudo que você fizer. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.